A Sala Vermelha do Vaticano. Segredos proibidos. Boa noite. Essa história foi publicada de forma anônima em um antigo fórum na internet, dedicado a documentos e relatos históricos pouco conhecidos. O texto estava em italiano, sem título e assinado apenas com o nome Domenico Altieri. O autor dizia ter trabalhado por mais de 12 anos como funcionário da limpeza interna do Vaticano. Especificamente, ele atuava nos setores subterrâneos, arquivos, corredores técnicos, depósitos e salas de uso restrito, geralmente fora da vista de visitantes. A descrição do seu trabalho era objetiva. Entrava, limpava e saía. Evitava fazer perguntas, respeitava os limites e sempre seguiu ordens sem discutir. Disse que, com o tempo, aprendera a reconhecer os espaços onde não era bem-vindo e que o silêncio era, muitas vezes, a maior forma de segurança dentro daqueles corredores. Domênico relatou que, certa noite, em pleno inverno, foi chamado informalmente por um dos supervisores de turno. Não houve formalidades. Nada de ordem escrita ou comunicação oficial. O pedido foi direto. Uma limpeza pontual em uma sala antiga, supostamente usada como depósito. O supervisor apenas apontou para um armário de chaves e indicou qual delas deveria usar. A chave está no armário 3. Entre, limpe o que der e saia. Foi o que ouviu, sem mais detalhes. Para Domênico, que já havia feito serviços semelhantes em áreas pouco movimentadas, aquilo não soava estranho. Pelo menos, não até perceber que a sala em questão não constava em seu mapa de rotina, nem nos registros usuais dos setores onde atuava diariamente. Seguindo a descrição, para chegar ao local indicado, Domênico teve que atravessar um corredor lateral raramente utilizado, revestido por paredes de pedra úmidas e frias. As luzes do teto tremeluziam, indicando pouca manutenção. Ao final do corredor, havia uma escada estreita, de pedra antiga, que descia em espiral. Ele desceu em silêncio, contando os degraus em sua mente, tentando se orientar pela arquitetura do local. Ao fim da escadaria, encontrou um túnel curto e escuro, com piso de lajes irregulares. O túnel levava a uma porta simples, de madeira pesada e sem qualquer numeração ou sinal de identificação. A fechadura era antiga, mecânica. Quando encaixou a chave, esta girou com facilidade, como se tivesse sido usada recentemente. Ao empurrar a porta, a primeira coisa que notou foi o ar diferente. Não era apenas o frio natural do subterrâneo, havia algo mais. Um cheiro intenso que lhe pareceu uma mistura de papel velho, madeira úmida e formol. O ambiente era silencioso, abafado, e as paredes estavam revestidas com um tecido vermelho escuro, desgastado em alguns pontos, quase preto em outros. As luzes do teto, apesar de diretas, eram fracas, lançando sombras nas bordas do ambiente. A sala era maior do que ele esperava. No centro, uma estrutura de pedra lisa, semelhante a um pedestal ou altar, dominava o espaço. Havia também uma mesa encostada à parede e algumas prateleiras com objetos antigos. Mas o que mais lhe chamou a atenção foram 5 vitrines de vidro grosso, reforçado, dispostas em semicírculo ao redor do altar. Dentro de 4 dessas vitrines havia algo que, segundo suas palavras, o acompanharia até o fim da vida. Criaturas empalhadas, de tamanho considerável, todas com características tão incomuns que Domênico não soube como descrever com precisão científica. Ele tentou apenas relatar o que viu, da forma mais simples possível. A primeira criatura possuía braços extremamente longos e finos, com os dedos curvados de maneira quase deformada. A cabeça era alongada, não havia qualquer traço de boca visível e os olhos estavam costurados com um fio dourado que reluzia sob a fraca iluminação. A textura da pele parecia tratada, como couro envelhecido. A segunda criatura, segundo o relato, tinha algo que lembrava uma estrutura óssea externa. As costas estavam cobertas por um conjunto de ossos expostos, como se o esqueleto estivesse voltado para fora do corpo. As mãos eram desproporcionais,
largas, com articulações em ângulos estranhos que não correspondiam a nenhuma anatomia humana conhecida. Havia algo de repelente naquele ser, como se tivesse sido montado com partes incompatíveis entre si. Domênico observou por longos minutos, tentando encontrar um padrão, uma lógica, mas quanto mais olhava, mais sentia um desconforto crescente, físico, como se estivesse diante de algo que contrariava as leis naturais. A terceira criatura foi a que mais o perturbou. Ao se aproximar da vitrine, notou que ela possuía algo semelhante a asas atrofiadas, presas à parte superior do tronco. As asas não se abriam. Eram pequenas em relação ao corpo, como se tivessem sido mal formadas ou cortadas. A pele era espessa, acinzentada e parecia ter passado por algum tipo de processo de conservação. Havia marcas de costura em pontos específicos, ombros, pescoço, peito, como se alguém tivesse realizado um trabalho de preservação técnica e detalhada. O rosto da criatura estava parcialmente coberto por uma camada translúcida, quase como uma membrana, e os olhos eram fundos, opacos. Mesmo sem movimento, havia algo na expressão daquele ser que gerava repulsa e angústia. Na quarta vitrine, o corpo exposto estava parcialmente aberto. A parte superior do crânio havia sido removida com precisão, revelando uma cavidade vazia, limpa. No peito, cortes profundos atravessavam de lado a lado, como se tivessem sido feitos por instrumentos cirúrgicos. O corpo parecia ter sido dissecado e remontado. Havia marcas de manipulação recente nos pontos de incisão. Mesmo para alguém sem formação em anatomia, como Domênico, era evidente que o procedimento havia sido feito com extremo cuidado técnico. A posição dos membros, a maneira como o corpo estava acomodado, tudo indicava que aquela vitrine não era apenas um recipiente de exibição, era um compartimento de estudo. A quinta vitrine estava vazia. Nenhuma etiqueta, nenhum resquício de que algo havia estado ali anteriormente. Apenas o vidro limpo, com reflexos suaves das luzes do teto. Esse detalhe, aparentemente simples, foi o que mais incomodou Domênico. Ele escreveu que, diante de tudo o que vira nas outras 4 vitrines, o vazio daquela quinta estrutura carregava um peso próprio. Era como se faltasse uma peça essencial em um quebra-cabeça que ele não deveria ter começado a montar. Não havia poeira, nem vestígios. Apenas o silêncio, o vidro e o espaço onde algo, ou alguém, deveria estar. Domênico permaneceu por alguns instantes diante da quinta vitrine, como se esperasse que algo ali se revelasse por si só. Mas nada aconteceu. O vazio dentro daquele compartimento de vidro parecia mais pesado do que os corpos grotescos expostos ao redor. Ele respirou fundo e desviou o olhar, tentando se concentrar nos outros elementos da sala. Foi então que percebeu as esculturas. Estavam dispostas em pequenos nichos de parede e sobre suportes de madeira escurecida, algumas cobertas por tecidos finos, outras totalmente expostas. Representavam figuras humanoides, todas com asas abertas e posições rígidas, como se estivessem em alerta ou guardando algo. Nenhuma era igual à outra. Algumas pareciam ter sido danificadas com o tempo, pedaços quebrados, rachaduras no torso ou nos rostos. Mas outras estavam limpas, bem preservadas, quase reluzentes. As esculturas não carregavam identificação. Não havia placas, legendas ou símbolos conhecidos. Domênico observou atentamente cada uma delas, buscando alguma semelhança com as imagens sacras que vira ao longo dos anos dentro do Vaticano, mas não encontrou nada que se encaixasse. A estética era diferente, nem grega, nem romana, tampouco cristã. Eram formas desconhecidas, quase primitivas em sua execução, mas com um nível de detalhe que indicava propósito e reverência. Os olhos das figuras pareciam acompanhá-lo enquanto caminhava lentamente pelo espaço, e por um breve momento ele teve a sensação de estar sendo observado. Não por câmeras ou sensores, mas pelas próprias imagens diante dele. Em uma mesa encostada na parede oposta às vitrines, havia vários cilindros de pedra,
guardando o que pareciam ser papiros antigos. Alguns estavam parcialmente abertos, revelando textos em latim, hebraico e outros idiomas que Domênico não reconheceu. Os pergaminhos estavam bem preservados, enrolados com fitas de couro ajustadas com precisão. Ele não ousou tocar neles. Apenas observou de perto, notando que cada rolo parecia numerado com pequenos símbolos riscados à mão. Ao lado dos pergaminhos repousava um caderno de anotações muito antigo, com capa de couro gasta e páginas amareladas. Não havia nome ou data. Algumas folhas estavam preenchidas com gráficos, outras com desenhos estranhos, linhas curvas, símbolos circulares, formas triangulares. Domênico descreveu que, naquele momento, sentiu uma tensão incomum nos ombros, como se o próprio ambiente se tornasse mais denso. Não era medo. Era uma sensação de que havia ultrapassado um limite que não deveria ter cruzado. Seu olhar se voltou então para uma bancada baixa, coberta por um tecido leve. Ao retirar o pano, revelou 2 espadas antigas, de lâminas curvas. Estavam cobertas por uma fina camada de pó, mas ainda preservavam parte do brilho metálico. As inscrições nas lâminas estavam parcialmente apagadas, mas ainda visíveis em alguns trechos. Os símbolos não eram latinos. Havia algo orgânico nas formas, como se tivessem sido desenhadas com base em um idioma perdido ou desconhecido. As espadas pareciam ter sido limpas recentemente. A poeira acumulada nas pontas não era espessa, o que indicava que alguém estivera ali há pouco tempo. Mais uma vez, Domênico se sentiu deslocado. Não apenas por estar em um lugar que claramente não era um simples depósito, mas pela forma como tudo estava organizado. As vitrines eram reforçadas. As esculturas estavam posicionadas como sentinelas. Os pergaminhos dispostos como material de pesquisa. E agora, as armas. Nada naquela sala parecia improvisado. Era evidente que aquele espaço não estava abandonado, apenas escondido, talvez até mesmo em uso. Ele se afastou lentamente da bancada, tomou um último olhar em volta e, sem dizer uma palavra, saiu da sala. Fechou a porta com cuidado e devolveu a chave ao armário onde a encontrara. Nenhum alarme soou. Nenhuma pergunta foi feita. Mas algo havia mudado. Naquela mesma semana, seu crachá começou a apresentar falhas nas áreas internas onde sempre teve acesso. Foi remanejado para setores mais externos, mais simples. A mudança não foi formalizada nem explicada. Os colegas de trabalho, antes amistosos e conversadores, passaram a evitá-lo. Alguns nem o cumprimentavam mais. Apenas um deles, ao cruzar com ele nos corredores, sussurrou com expressão séria: "Não fala sobre isso, nem com a gente." Domênico entendeu a mensagem, não perguntou nada, não buscou explicações, apenas manteve o silêncio. No fundo, já sabia que havia cruzado um território proibido, não pela estrutura da igreja, mas por algo maior, mais antigo, mais profundo. Passou os dias seguintes com uma sensação constante de alerta. Evitava sair de casa à noite. Chegava ao trabalho com antecedência e ia embora no horário exato. Nada mais além do necessário. Mas então, certo dia, ao retornar para casa depois de um turno curto, encontrou a fechadura da porta da frente levemente danificada. Nada havia sido levado. Nenhum sinal de arrombamento, exceto por um detalhe. Sobre a mesa da cozinha havia um envelope pardo. Dentro do envelope havia 2 chaves. Uma era a original, a outra uma cópia exata. Domênico reconheceu na hora. Era a chave da sala onde tudo havia acontecido. Não havia bilhete nem instrução, apenas as chaves. A mensagem, embora silenciosa, era clara. Alguém sabia que ele estivera lá. Alguém permitira isso. Ou, mais assustador ainda, esperava que ele retornasse. Mas ele não voltou. Trancou as chaves em uma gaveta e passou a registrar tudo o que viu. Não por medo, mas por necessidade. Escrevia à mão, com calma, nos horários vagos. Detalhou a sala, os objetos, as criaturas, o ambiente, sem tentar explicar, sem criar teorias. Ele se limitou a relatar o que presenciou, como um homem comum, acostumado ao silêncio e à rotina.
Suas anotações não buscavam convencer, apenas registrar. Em seus relatos não havia conjecturas, nenhuma afirmação de que aquilo era sobrenatural ou religioso. Só observações frias, práticas, como se o simples ato de colocar tudo no papel fosse uma forma de entender ou aceitar o que seus olhos haviam visto. Os cadernos foram guardados entre objetos pessoais. Nunca foram entregues a ninguém. E ele também nunca voltou a mencionar o assunto. Nem com colegas, nem com familiares. Apenas escreveu. Pouco tempo depois, Domênico se aposentou. Deixou a cidade de Roma e se mudou discretamente para uma pequena vila na região de Abruzzo. Lá, passou a viver de forma reclusa, sem manter muitos vínculos sociais. A casa era simples, afastada do centro. Cultivava um pequeno jardim, lia bastante e raramente falava do tempo em que trabalhou dentro do Vaticano. Era como se aquele período tivesse sido um capítulo isolado, quase inexistente. Aos olhos dos vizinhos, era apenas um senhor reservado, tranquilo, de hábitos simples. Mas dentro da casa, guardava um pequeno baú com todos os registros escritos à mão, protegidos do tempo, da curiosidade e do esquecimento. Seu manuscrito termina com uma frase curta, escrita sem ênfase, mas que carrega um peso definitivo. Não sei o que eram, só sei que não eram como a gente. Essa é a última linha registrada por Domênico Altieri. Não há indícios de que tenha tentado vender ou divulgar os documentos. Tampouco buscou atenção. O que deixou foram palavras, escritas por alguém que nunca se apresentou como pesquisador, teólogo ou cientista. Apenas um funcionário de limpeza que, por acaso ou por escolha de terceiros, entrou onde não devia. Viu o que ninguém deveria ver. E saiu em silêncio. Não há registros oficiais sobre a sala que ele descreve. Nenhuma menção em documentos públicos, nem fotografias conhecidas. É possível que ela já nem exista, ou que tenha sido transferida, isolada, camuflada sob outro nome, outro pretexto. A verdade é que o que Domênico escreveu permanece até hoje envolto em silêncio. Nenhuma investigação foi conduzida. Nenhuma confirmação foi dada. Mas para quem lê seus relatos com atenção, fica a impressão de que certas portas dentro do Vaticano não foram feitas para serem abertas. E que, uma vez abertas, não podem ser simplesmente esquecidas. A história de Domênico Altieri continua a circular de forma discreta entre curiosos, pesquisadores e amantes do oculto. Alguns acreditam que ele mentiu. Outros dizem que disse mais do que deveria. Mas talvez o mais sensato seja apenas reconhecer que, às vezes, aquilo que está escondido não está lá por acaso. E que certas verdades, quando reveladas, não trazem respostas. Apenas mais silêncio.